Olá, como vai? Sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira, retornando agora com a segunda parte da nossa quinta aula sobre experiências estrangeiras em relação a lugares de memória. Desde já, queridos alunos, eu relembro aqui o que mencionou Hannah Arendt quando eh, estabelece uma relação entre lugares de memória, contemplação e realização da cidadania, da política, da, da democracia. Exatamente nestes espaços silenciosos, com construções já não usadas de há muito, com documentos, com instrumentos, é que o indivíduo manifesta, por meio da sua capacidade reflexiva, uma certa interface com a conscientização. Eu vou dar um exemplo aqui. A secretária particular de Adolf Hitler, que sobreviveu à Segunda Guerra, Gertrude Trudel, ela dizia nas suas entrevistas: inicialmente, quando fui trabalhar como secretária para Adolf Hitler, não me sentia pessoalmente conectada a todo o drama que ocorrera na Segunda Guerra Mundial. Porém, um dia, passando diante do memorial de homenagem a Sophie Scholl e Hans Scholl, os irmãos que criaram, junto com um terceiro amigo, o movimento Rosa Branca de resistência a Adolf Hitler, com mais 50 estudantes em Munique e com um professor de filosofia, guilhotinados por conta disso pela Gestapo, quando enxerga o memorial na frente do prédio onde vivia Sophie Scholl em Munique, a senhora Trudel percebe que Sophie Scholl nascera no mesmo ano que ela. Só que teve outra opção, a opção da resistência pela democracia, pelo ser humano, contra a tirania. E aí a senhora Trudel afirma numa entrevista: a partir deste memorial, desta experiência, eu percebi que eu tinha conexão direta e responsabilidade por tudo que aconteceu. Interessante, não? Exatamente, trata-se exatamente de uma experiência decorrente deste contexto que Hannah Arendt especifica aqui. Por meio da contemplação no espaço público, o indivíduo vivencia uma experiência de cidadania, de democracia e política ao se reencontrar com a sua comunidade e com a sua própria história. E já que falamos de Sophie Scholl, da questão alemã, entro agora na experiência alemã em relação a lugares de memória. Eu gostaria de citar como primeiro exemplo, são vários, eu apenas selecionei alguns mais que eu creio mais interessantes neste momento do curso. Este é um monumento que fica em Munique, chamado Feldherrnhalle. É um monumento do século XIX em homenagem ao exército da Bavária. Portanto, um monumento muito anterior ao período nacional-socialista. Entretanto, é muito típico dos regimes totalitários a apropriação de monumentos e de normas e de postulados consagrados ao longo da história sobre um povo e uma nação, para legitimar a sua existência. Portanto, notem que primeiro estas três imagens são do mesmo local em épocas diferentes. A primeira durante o nazismo, a segunda com as tropas americanas no local e a terceira imagem que eu colhi há 3 anos atrás no local. Nesta rua onde foi batida esta foto, está localizado exatamente o ponto em que a polícia de Munique e as forças de segurança de Munique, da Bavária, interceptaram o putsch da cervejaria de 1923 pelos nazistas. Foi nesta rua, por exemplo, que Goering toma um tiro. É nesta rua que Hitler também sai quase ferido e muitos nazistas foram mortos. Por isso, eles transformam já
após a sua ascensão ao poder, em um local de reverência, sagrado. É a captura e o negacionismo da história. E vocês podem olhar na primeira foto, claramente como se torna um local de romaria. Não é? Hoje o local, evidentemente, está limpo desses símbolos nazistas, dessa águia nazista, que vocês podem ver nas duas imagens iniciais, e que foram implodidos. Não é? Então, vejam aqui, para quem não conhece a história, ou para quem mesmo quem é alemão ou alemã e não conhece esse aspecto da história, cada esquina do país apresenta locais de memória muito interessantes. Outro ponto de grande interesse é a Bebelplatz, a praça que fica exatamente em frente à Universidade de Humboldt, em Berlim. Em 1933, no dia 10 de maio, os nazistas queimaram 10 mil livros aí, inclusive com a presença de Joseph Goebbels. Livros de intelectuais, cientistas considerados degenerados. Literatura degenerada. Hoje, qual é a linguagem de memória existente no local? Integrado com o próprio urbanismo da cidade de Berlim, porque você vai caminhando pelas ruas e chega a esta praça, diante desta bela universidade, onde estudou Einstein, Karl Marx, e você encontra um tampo de acrílico, por meio do qual você enxerga o subsolo com uma estante vazia, uma prateleira vazia, com espaço exatamente para 10 mil livros. A memória trabalha muito com isso. A memória trabalha com a presença da ausência, com a ausência da presença. Isso é muito interessante. E ao lado, uma placa de bronze, citando o pensador Heinrich Heine, com uma citação do século XIX. Onde se queimam livros, um dia pessoas serão queimadas. Visionária esta menção, né? E a placa ainda diz, este foi apenas o prelúdio ao que viria a ocorrer após a ascensão do nazismo. Este local de memória está absolutamente integrado com o urbanismo de Berlim, dentre várias outras experiências. A partir de 30 de novembro de 1938, portanto, 3 semanas após a Noite dos Cristais, que para alguns é considerado o início do Holocausto, para outros a edição das leis de Nuremberg, para outros a Conferência de Wannsee, não importa. A partir de novembro de 38, crianças judias de Berlim e da Alemanha como um todo são enviadas para Londres. Muitas foram salvas. Eram chamados trens da vida, em contraponto aos trens da morte, que levará grande parte dessas crianças judias que não conseguiram se salvar para os campos da morte, os campos de extermínio. De onde partiam esses trens? O primeiro deles, de 30 de novembro de 38, parte da estação de trem da Friedrichstraße, na rua Frederico, a Friedrichstraße Hauptbahnhof. E hoje você passa diante desta estação de trem e se depara exatamente com este memorial. É um memorial com dois aspectos importantes. De um lado, retratando por uma bela escultura as crianças levando suas malas de viagem para Londres, né, representando os trens da vida, e no sentido inverso, crianças com suas malas de viagem largadas aos seus pés, mal vestidas, sofridas, representando aquelas que iriam padecer sob o regime nazista nos trens da morte, organizados por Adolf Eichmann. Este memorial você encontra exatamente na frente da estação, caminhando pelas ruas do centro. Como vocês percebem, portanto, o urbanismo é um instrumento de memorialização coletiva na Alemanha. Isso é muito bem trabalhado, em Berlim especialmente. Está aí a escultura Trains to Life, Trains to Death, e que me impressiona muito, né? Pela feição das crianças, enfim. Esta escultura é feita em tamanho real também. Eu quero dizer que no primeiro trem ainda, este de 30 de novembro de 1938,
saíram as primeiras 196 crianças para rumo a Londres, né? Dentre 10 mil que seriam salvas. Chegamos então à próxima a Berlim, a cidade de Oranienburg, ao segundo campo de concentração criado pelo regime nazista. Em 1935, o campo de concentração de Sachsenhausen, como todo campo de concentração, uma experiência muito forte e que, efetivamente, apesar de dolorosa, provoca uma mudança de perspectiva para todos que comparecem com o mínimo de capacidade analítica a esses espaços. Na imagem, a prisão que existia dentro do campo de Sachsenhausen, onde presos que seriam punidos, que deveriam confessar e prestar alguma informação, presos mais rebeldes, segundo os nazistas opressores, eram levados para esse espaço dentro desses muros. Notem que atrás dele vocês encontram uma torre de observância. O campo é muito maior do que isso. Mas aí nós tínhamos, e vocês verificam hoje, o espaço reservados a várias celas e 3 postes de madeira com um pedaço de metal que se projeta delas no alto, né? Aí os presos eram pendurados com os braços para trás, numa posição antinatural e muito dolorosa. Era uma tortura muito terrível. Muitos chegaram a morrer aí e ficavam às vezes dias aí. Exatamente estes postes projetam e representam a chamada crucificação nos campos de concentração. Se estudarmos o processo de crucificação na antiguidade, veremos que este seria um caso recriado pelos nazistas. Pois bem, o campo fica a mais ou menos 1 hora de trem de Berlim. E nós chegamos, e novamente o urbanismo harmônico com a memória. Chegamos a essa estação de Oranienburg, que vocês podem ver, uma foto atual que eu bati no momento que estive lá fazendo pesquisas, e uma foto antiga. É um painel que está na frente desta estação. Então você lê o painel com esta foto mais antiga e percebe os relatos dramáticos contados pelos presos. Normalmente no início era um campo de concentração, não de extermínio. Não se pensavam tanto ainda... eles não pensavam tanto ainda, os nazistas, em criar câmaras de gás. Esse era um processo que viria a ser desenvolvido depois. Mas esses presos políticos, combatentes, quando saíam desta estação, eram imediatamente recebidos pela população da cidade, que os agredia com pedras, paus, cusparadas, socos, agressões físicas. E isso partia de toda a população da cidade que aguardava diante dessa estação aí. Crianças, idosos, adultos, homens, mulheres, não importa. Normalmente, a chegada dos presos era antecedida de boatos inverídicos espalhados sobre assassinatos de alemães, etc. Todos os presos de Oranienburg, de Sachsenhausen, passavam por caminhavam cerca de 3 a 4 quilômetros até a entrada do campo. Também quero mencionar que este campo é muito importante enquanto local de memória, porque ele reflete as várias fases do regime. Então, inicialmente para presos políticos, dentro do campo existe uma exposição permanente, criada ainda enquanto a cidade vivia sob a cortina de ferro, e que é voltada exclusivamente para a narrativa coletiva da perseguição aos opositores políticos, aos comunistas, aos socialistas, dentro do campo de Sachsenhausen. E aqui nós temos, e dentro dessa perspectiva que envolve o envolvimento do campo com a Guerra do Leste, assim que Hitler invade a União Soviética, um ponto que me chamou muito a atenção, onde há essas fotos que vocês estão vendo abaixo, fotos de soldados soviéticos, 10 mil foram mortos com um tiro na nuca ao longo de 10 semanas. Portanto, é também um local sagrado, localizado dentro do campo, no que se chama de Zona Z. Já falarei ou setor Z, já falarei o que significa isso. Aqui a entrada de Oranienburg, do campo de concentração. Quando descemos daquela estação e caminhamos cerca de 3 quilômetros,
começamos a nos aproximar deste campo. E aqui o próprio urbanismo da cidade demonstra algo para quem for mais observador. Por exemplo, a padronização dessas casas, que vocês estão enxergando na primeira das imagens à esquerda. São casas construídas para que os oficiais vivessem com as suas famílias. E isso me impressionou muito, porque os oficiais viviam com suas esposas. Não raro, Sachsenhausen tinha óperas, peças de teatro em espaços reservados aos SS que lá trabalhavam. E as famílias compareciam, né? Sabendo que do outro lado da cerca eletrificada, as pessoas eram oprimidas e assassinadas. Acho muito interessante esta foto do meio, antiga, em que prisioneiros tiram a neve sob as vistas de um SS. É uma foto muito famosa. E o mesmo local hoje, nessa de uma das visitas que fiz a Sachsenhausen. Aquele museu e memorial, a exposição coletiva, que retrata especificamente a perseguição a opositores políticos, se encontra neste prédio à direita com colunas, que vocês também podem enxergar. E aqui, um ponto aparentemente menos arquitetônico, vamos assim dizer, porém de grande simbolismo. Volto àquela reflexão inicial de Hannah Arendt. Só que eu vou iniciar aqui pela abordagem da foto à direita, onde há um edifício, uma casa, né, comprida, uma construção. Neste local eram realizadas as experiências médicas com seres humanos, um fato comum a todos os campos de concentração e de extermínio, na medida em que o pilar racialista do nazismo se mostrava preponderante. Pela primeira vez na história, os médicos tiraram seus aventais brancos e vestiram as fardas, né? Eram os chamados soldados biológicos do nazismo e de Hitler, na busca por uma raça superior. Vimos até hoje como essas ideias voltam agora a ser propaladas por movimentos extremistas no mundo. Ora, é desta experiência que surge o Código de Nuremberg para experiências clínicas em seres humanos, que depois será complementado também pelo Código de Helsinki, ou a Convenção de Helsinki, e que, baseados na experiência das médicas nos campos de concentração, levará ao estabelecimento de normas éticas sobre experiências clínicas em seres humanos. Muito importante, portanto, esta abordagem nos campos. À esquerda, o que parece ser um piso com terra batida e pedras, pedregulhos. Notem que se trata de uma curva acentuada à esquerda de quem bate esta foto. Fui eu que bati esta foto. Mas isto era uma pista na qual os prisioneiros, especialmente os homossexuais, eram escolhidos para percorrerem correndo ou andando em alta velocidade, com tamancos de madeira que feriam muito os pés, e carregando um peso de 30 quilos nas costas, e depois tamancos trocados por outros calçados, encaminhados pela indústria de calçados da Alemanha. Era assim que a indústria de calçados testava a resistência dos seus novos modelos, valendo-se do sofrimento e da vida dos prisioneiros do campo. Por quê? Porque os prisioneiros percorriam o equivalente a uma maratona, 42 quilômetros aí, sob espancamentos, e muitos, evidentemente, morriam aí. A vida não durava mais, a média era equivalente a uma semana, ou 10 dias no máximo. E, portanto, vejam como, novamente, uma imagem aparentemente sem muito significado traduz uma experiência coletiva muito marcante. Chego aqui, ainda falando sobre Sachsenhausen, ao denominado setor Z. Z, porque era a última letra do alfabeto, e cinicamente foi assim estabelecida a denominação desta área do campo, porque aí estava a câmara de gás e o crematório e o muro de fuzilamentos. O número 5 da foto é o muro de fuzilamentos. O número 4, o necrotério. 3, 2 e 1, aliás, 3 e 2, os vestígios arqueológicos do crematório e da câmara de gás. Notem,
Sachsenhausen fica numa região que vai cair nas mãos dos soviéticos e, portanto, passa a compor a República Democrática da Alemanha, antiga Alemanha Oriental. À época, a Polícia Militar do Povo, Volksmilitärpolizei, ela destrói essa estação Z. Ela vai demolir essa estação Z, num evidente atentado à memória coletiva. Posteriormente, em 1961, é criado o Memorial Nacional Sachsenhausen, e aí, com novas escavações, os arqueólogos, os técnicos, os arquitetos puderam iniciar um trabalho de preservação aí disponível. É uma área muito impressionante, porque aí morreram também alguns milhares de vítimas, a sua última passagem por todo o campo, o setor Z. Ainda falando de Sachsenhausen, aqui algumas imagens daquela exposição permanente, a exposição que, inclusive antes de se tornar o Museu Nacional, pós-queda do Muro de Berlim, chamava-se Museu da Luta Antifascista pela Libertação dos Povos da Europa. E aí temos, o foco desta exposição é exatamente a perseguição aos ativistas de esquerda, aos comunistas, aos socialistas, até mesmo aos social-democratas, né, com peças originais, autênticas, de toda a estrutura. Por exemplo, a roupa usada com triângulo vermelho pelos opositores políticos, um pedaço ali ao lado da roupa da cerca eletrificada, documentos expostos, etc. Portanto, uma exposição também muito interessante em Sachsenhausen. O campo de Dachau foi o primeiro campo da estrutura concentracionária nazista. Hitler e os nazistas culpam os comunistas pelo incêndio do Reichstag em fevereiro de 1933, geram, portanto, fabricam um temor em relação ao povo alemão, para que este aceitasse as suas medidas de emergência tão desejadas por Hitler, que se vale da democracia para depois acabar com o regime democrático. Pois bem, imediatamente ao incêndio do Reichstag, culpa-se um comunista, ele é preso, é morto, e também Hitler convence Hindenburg, o presidente do Reich, ele era chanceler, a aprovar as leis de urgência, medidas de urgência, baseadas no artigo 48 da Constituição de Weimar. Hitler consegue isso, Hindenburg morre pouco tempo depois, ele acumula as funções e passa a ser o ditador da Alemanha, que se autodenominava Führer, líder. Pois bem, e este campo é aberto logo aí, neste período, e portanto vai durar os 12 anos do regime nazista. Eu quero só citar a obra de Nandor Glid, um escultor, né, que em 1968, há 52 anos atrás, inaugura essa escultura no campo de concentração de Dachau. E como foi o campo de concentração, como outros deste universo concentracionário. Cito aqui John Toland, no livro Adolf Hitler, publicado no Brasil pela editora Francisco Alves, ainda nos anos 70, e que diz, esse grande historiador, biógrafo, afirma que os campos de concentração nazistas tinham, na experiência histórica das reservas indígenas das Américas, uma das suas inspirações. Porque nas reservas indígenas, os indígenas são mortos pela fome e pelo combate desigual. Isso está expresso em algumas citações, em algumas obras. Assim, mostro aí algumas imagens importantes. Dachau é um campo muito grande também, onde milhares de presos foram libertados em abril de 1945, pelo exército americano, cujas tropas tinham em grande composição também indígenas, né? O portão de entrada com a cínica inscrição Arbeit macht frei. Depois que bati essas fotos, este portão original foi furtado, mas já recuperado, vejam vocês. E alguns aspectos, né, que mostram como era a vida dos prisioneiros sob a opressão nazista. Obras de arte também é muito comum. A arte tem a possibilidade e a função de transmitir ideias, ocorrências e conceitos complexos de uma forma mais simples
ao homem a câmara de gás e os crematórios de Dachau. E lembro que quando os americanos chegaram a Dachau, o choque foi tão grande que vários SS foram fuzilados. Para alguns historiadores, deveriam ter sido levados a julgamento. Foi um crime de guerra, não punido, mas que também é bom lembrar que esses soldados americanos, quando se depararam com o campo de Dachau e com este cenário que nós estamos aqui vendo, locais de memórias, hoje objetos de estudo e pesquisa, ficaram efetivamente desnorteados e passaram aos fuzilamentos, até que um comando impediu, um comando do exército americano, determinou a imediata cessação desses fuzilamentos. Aliás, o local onde isso ocorreu também está lá em exposição, em Dachau. Muito interessante é que na cidade de Dachau, onde fica o campo, cidade na qual inclusive Hitler teve uma votação baixa, mas que tem o seu nome na eternidade como uma cidade onde o mal se verificou de forma tão intensa, possui a alguns quilômetros do campo o Instituto Max Mannheimer Haus, um instituto que recebe estudantes do mundo todo e da própria Alemanha para discutir as consequências, a memória coletiva, os julgamentos de Dachau. Qual é o significado disso e desta experiência para a democracia? É um centro de estudos e vocês podem ver aí alguns estudantes brasileiros que nós levamos a Dachau para os nossos cursos sobre a memória, sobre lugares de memória também. A maioria desses estudantes são juízes, profissionais liberais, advogados, promotores, estudantes, etc. Além disso, eu volto a uma pergunta já feita anteriormente. Quando começou o Holocausto? E aqui temos pelo menos 3 posições, não é? Como eu já mencionei, com a promulgação das leis de Nuremberg, com a Noite dos Cristais, ou com a Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, quando o Estado alemão do Terceiro Reich formaliza o extermínio como política de Estado. A reunião foi organizada por Adolf Eichmann, sob o comando de Reinhard Heydrich, um dos mais sanguinários líderes nazistas, e foi realizada nesta casa que vocês veem na imagem, que hoje é também um centro permanente de exposição, exibição e pesquisa. E é chamada Conferência de Wannsee, que teve a participação de todos os setores do poder público alemão e da sociedade. Vale dizer, mediante a análise das atas que sobreviveram a esta reunião, em torno de 3 ou 4 atas sobreviveram, todas firmadas e organizadas por Adolf Eichmann, pode-se entender que toda a sociedade alemã se envolveu com o processo de extermínio. O nazismo é um processo tão complexo e tão grande de extermínio que é preciso ser estudado por partes, de forma gradual. Não é possível a compreensão do Holocausto ou da Shoah, outra expressão dada para a experiência, né? Shoah significa a grande tragédia, Holocausto significa o extermínio pelo fogo, tem mais uma conotação, inclusive religiosa, que alguns criticam e optam pelo uso do termo Shoah. Mas é aí, nesta casa e nesta sala, que estão nas 2 primeiras imagens, com pessoas sentadas nas cadeiras para debate, que estão documentos originais e onde efetivamente ocorreu a reunião. Todo o resto desta grande mansão é um centro de acesso a documentos, com filmes, com atas, muito material para a pesquisa. Aí a sala onde se deu a conferência, mais especificamente, há filmes retratando a conferência de Wannsee, né? Coloco inclusive a foto aí de uma das atas firmadas por Eichmann. E acima uma foto que eu só encontrei neste local até hoje. Uma mulher aterrorizada, como vocês podem ver pela feição, olhando para uma direção em meio a soldados da SS, das Einsatzgruppen, ou pelotões de extermínio. Esta mulher é a famosa Leni Riefenstahl, uma diretora de cinema, consagrada inclusive depois da guerra. Ela foi presa, mas logo libertada, porque se entendeu que ela não tinha maiores
conexões ideológicas, nem foi membro do Partido Nazista, mas filmou 2 documentários importantes como exclusiva diretora de Hitler, que foi a Olimpíada de Berlim e também o documentário O Triunfo da Vontade, Der Triumph des Willens, que cuida do acompanhamento de um congresso do Partido Nazista em Nuremberg. Neste momento da foto, ela se mostrava aterrorizada porque ela testemunhou o extermínio de judeus pelos Einsatzgruppen. É uma foto, inclusive, rara. Você não encontra muito essa foto por aí. E através dessa experiência com a imagem, abre-se um leque de conscientizações e possibilidades de pesquisa e de produção de trabalho. Também, ainda voltando mais ao centro de Berlim, estávamos em Wannsee, que é uma belíssima localidade no Lago Wannsee, cheia de mansões da época dos aristocratas prussianos. Mas você volta mais ao centro de Berlim e desce numa estação de trem. Numa certa estação de trem, onde existe uma plataforma chamada Plataforma 17, Gleis 17. É a plataforma exata onde os judeus eram deportados de Berlim. Silenciosa, mas com muitas mensagens objetivas e subliminares. Por exemplo, no piso pode-se ler em placas de bronze sequenciais, como a que eu mostro na foto, qual é o trem que saiu em tal dia de Berlim, com quantas vítimas judias e para onde foram. É muito impressionante este local aí, porque esta via termina em meio a árvores. É efetivamente o olhar rumo ao desconhecido. Imaginem a situação das vítimas que pisaram neste local. É realmente muito tocante, inclusive, essa experiência. Nos locais de memória, em Berlim ainda, vamos falar um pouquinho da resistência. Para os alemães, é muito importante identificar quem efetivamente resistiu ao nazismo. Assim, o primeiro mais conhecido é o coronel Stauffenberg, que deste prédio comandou a Operação Valkyria. Inclusive o filme Operação Valkyria foi filmado aí. Vocês estão vendo à direita o local exato onde ele foi fuzilado com outros. A Operação Valkyria é vencida, esmagada pela repressão nazista, que leva à morte mais de 600 pessoas e prisão também. Este é o Ministério da Defesa da Alemanha. Nós temos um memorial à resistência ao nazismo dentro do Ministério da Defesa, que já funcionava à época sob o comando das forças da Alemanha, a Wehrmacht. Aliás, este é o único local onde há uma placa em homenagem a militares. Só os únicos militares homenageados da Alemanha e que são da época do Terceiro Reich. O Major Beck, que se suicida lá dentro, Stauffenberg. Vocês veem a sala de Stauffenberg aí na foto abaixo, com um painel com ele numa das fotos, né? Mas o prédio inteiro trata da resistência dos alemães, não só Stauffenberg. Sophia Scholl, que eu menciono sempre, né? E Hans Scholl, os estudantes de Munique, estão lá também expostos, os clérigos que morreram resistindo ao nazismo. Mas eu queria chamar a atenção para Georg Elser. Georg Elser era este jovem, um sindicalista socialista, que em 9 de novembro de 1939, um ano depois da Noite dos Cristais, coloca uma bomba debaixo do palco onde Hitler falaria, na cervejaria Burgerbraukeller. A grande maioria das cervejarias, onde iniciavam-se os discursos políticos, inclusive onde Hitler começou, como em Munique, por exemplo, na Hofbrauhaus, estão de pé até hoje. Mas a Burgerbraukeller em Munique, onde Hitler quase morreu, ele saiu 10 minutos mais cedo, antes da bomba explodir, não existe mais. No local foi construído exatamente este centro comercial. Mas eu soube que havia uma placa no local e que homenageava Georg Elser, porque ele era um lobo solitário. A bomba explodiu exatamente no local onde está esta placa, no close aí da foto. Numa segunda foto eu estou mais adiante da placa. Este foi o local da explosão. O resultado está à direita nas fotos mais antigas. Ocorre que a Gestapo não compreendia como um homem sozinho podia fazer aquilo.
e pediu, sob tortura, que ele montasse novamente a bomba. E ele o fez. Ele fica 5 anos em Dachau, nós já vimos um pouco sobre o espaço de Dachau, preso, e um mês antes da guerra terminar, em abril de 45, dia 9 de abril, vem a Ordem de Berlim para que ele fosse fuzilado. E assim foi feito. Nuremberg é um importantíssimo centro de memória e local de memória. Toda a cidade também é um espaço a céu aberto, porque era o centro espiritual do nazismo, o local dos encontros dos congressos nazistas, mas também foi o local onde o Tribunal de Nuremberg legou para a posteridade a condenação do regime nacional socialista. Está aí o Palácio da Justiça, à direita um close muito interessante. Nesta sala, é a famosa Sala 600, onde ocorreram os 13 julgamentos do Tribunal de Nuremberg, o primeiro internacional, os demais tocados apenas pelos norte-americanos, mas já era uma sala de audiência que condenou a muitos judeus inocentes à morte, não é? Ali o portal portal de mármore de uma das entradas da Sala 600, com à esquerda com um homem segurando uma espada, representando a justiça alemã. Do lado direito, um outro homem segurando o fate, o símbolo, inclusive, que dá origem ao termo fascismo, representando a justiça romana. Ao meio, Adão e Eva, naquele grande círculo, e logo abaixo, o rosto da Medusa. Ou seja, é um prédio muito simbólico, né? E é uma sala visitada diariamente por pessoas de todo o mundo. Temos lá, portanto, também no andar de cima, a exposição permanente, com vários painéis, objetos originais, onde ficavam antes as salas em que os réus almoçavam, aguardavam enquanto o julgamento transcorria, etc. Ali embaixo da placa do Memorial do Processo de Nuremberg, temos um painel com os julgamentos, os 12 julgamentos posteriores do Tribunal Militar de Nuremberg. É um local, realmente um espaço de memória que traz muitas memórias para o visitante. Mas ainda em Nuremberg, um fato único ocorre. Sabemos que as sinagogas do país foram explodidas, destruídas, mas a sinagoga de Nuremberg foi a única que foi desconstruída tijolo a tijolo. Notem à direita, Julius Streicher, um dos mais famigerados antissemitas e violentos, irracível dos antissemitas, fazendo discurso sobre a necessidade de desconstruir a grande sinagoga de Nuremberg atrás dele. Não sem razão, já falei sobre os crimes de guerra, hoje traduzidos por ataques a prédios religiosos. Pois bem, ela foi desconstruída e no local exato existe hoje este memorial, a primeira foto à esquerda, que está na rua Leo Katzenberger. A placa está aí ao lado, a foto do meio. Quem foi Leo Katzenberger? Leo Katzenberger era um grande empresário judeu, comerciante judeu, conhecido na comunidade judaica e também em toda Nuremberg, e que tinha tutelava a educação de uma moça, que era uma filha para ele. Esta moça está aí na foto também, e eles são acusados de violação das leis de Nuremberg por uma denúncia caluniosa, afirmando que eles mantinham um relacionamento amoroso e sexual. Evidente que era uma mentira, ela era de uma família pobre alemã, e ele, como um comerciante bem-sucedido, ajudava. Isso absolutamente comprovado. É aí, inclusive, que se dá o julgamento em Nuremberg deste caso. Leo Katzenberg é guilhotinado, ela é condenada a 2 anos de reclusão e é testemunha depois no Tribunal de Nuremberg. Esta é a foto dela no tribunal. O filme Julgamento em Nuremberg, de 1961, com Burt Lancaster, por exemplo, retrata bem esse caso. É um clássico, eu recomendo. Ainda em Nuremberg, mostrando que a própria concepção urbana da cidade é um memorial, é um local de memória. Ao caminhar pela avenida principal de Nuremberg, você se depara com essa placa em pé, este totem, e no chão a placa de mármore em meio ao gramado, com uma jardinagem específica. Este é o local exato onde eram reunidos os homossexuais de Nuremberg antes de serem enviados aos campos de concentração.
Portanto, um outro local muito importante. Em Berlim também há locais específicos de memorialização da tragédia nazista sobre os homossexuais. E chegamos aqui a um complexo de ruínas. Albert Speer, o arquiteto do nazismo, ele tinha por princípio, ao realizar suas obras e concebê-las, o princípio das ruínas. O nazismo era um regime que queria deixar ruínas para as futuras gerações. As ruínas, ou o que sobrou dessas grandes e megalômanas construções, estão em Nuremberg. A cidade passou décadas decidindo o que fazer com isso, já que era um local de celebração dos perpetradores opressores. E a decisão foi construir um grande centro de documentação que mostrasse, a partir desta visão arquitetônica da destruição, quais são as consequências e os legados deixados por esse terrível regime. É um centro de documentação. Normalmente, o visitante, o pesquisador, leva em torno de 2 horas para acompanhar tudo, com documentos originais, peças originais. Por exemplo, vejam aí a foto número 3, capacetes soterrados com granadas de soldados alemães perfurados, porque foi o local de combate aí quando os americanos chegaram. Né? Na foto 1, 5 e 6, vocês podem ver crianças, jovens. É constante o fluxo de escolas de toda a Europa, com mesas fixas no caminho para que as crianças sentem com os professores e discutam sobre aquilo. A digitalização também é muito forte. A foto número 4 mostra um dos álbuns de fotografias de um dos fotógrafos de Hitler, e que está lá, o original, atrás de um vidro, e que trouxe muitas provas. Por exemplo, foto dos soldados alemães na fronte do leste, com faixas dizendo: só o extermínio dos soviéticos levará a Alemanha à grandeza, o que mostra a guerra de extermínio. Mas você pode, na tela digital, toca no álbum, escolhe o seu idioma e vai mudando a folha, página a página, com o idioma que lhe parecer melhor. À direita, abaixo, à frente do centro de documentação, é o DocuZentrum, como eles chamam, com estudantes brasileiros também, que levamos para trabalhos e pesquisas sobre memória. Ainda neste complexo, a cerca de 4 quilômetros mais ou menos, encontra-se o Campus Zeppelin, um local de encontros, desfiles e grandes discursos para milhares de pessoas, que depois é ocupado pelos americanos até a década de 90. Vocês veem ali a imagem da suástica sendo implodida logo após a vitória dos aliados. O local está ali, pode ser visitado e, inclusive, internamente nesta chamada tribuna do Zeppelin, vocês encontram pinturas com a suástica ainda no teto. Vejam ali a restauração. A municipalidade de Nuremberg está restaurando todo o local para uma visita não de idolatria. Se algum indivíduo idolatra esses lugares, ele é imediatamente preso lá. Mas para visitas de escolas das novas gerações, de modo a entender qual foi o projeto megalômano e qual foi o resultado, a consequência. Este é um outro ponto interessante, que fica numa cidade chamada Fürth, bem próxima a Nuremberg. 20 minutos de carro, por exemplo, ou de trem. Neste local existe um castelo, é o castelo da família Faber-Castell. Aí está a matriz da empresa Faber-Castell. Schloss Faber-Castell, ou Steinkastel, como é também chamado. Neste local, por que ele é importante como ponto de memória? Porque este castelo foi a sede da imprensa mundial durante o julgamento de Nuremberg. Aí ocorreram debates, cursos, jornalistas que se conheceram, casaram-se aí. É um local que até hoje, e é muito interessante esta preservação como local de visita, e que você pode visitar no último sábado de cada mês, e quem recebe são guias ou a própria família da condessa da família Faber-Castell que nos recebe lá. Novamente, com outros estudantes, tendo uma aula dentro de uma das salas do castelo, um importante local de memória, porque a imprensa retratava o que se passava no tribunal e do julgamento de Nuremberg. Chegamos à experiência polonesa, com a imagem do memorial ao levante do gueto de Varsóvia, exatamente no local
do gueto, importante e heróico levante em que os judeus famintos, os poucos que sobraram, com poucas armas, enfrentaram os SS durante vários dias, mostrando ao mundo que os judeus resistiriam. Mas o que eu seleciono aqui como mais importante local de memória para início de um estudo sobre a experiência polonesa é, evidentemente, Auschwitz-Birkenau, o maior campo de extermínio da história da humanidade. Aqui uma imagem que é da internet, essa imagem não é minha. Ele era dividido em 3 grandes campos, Auschwitz 1, 2 e 3. Stammlager, Auschwitz 1, Birkenau, Auschwitz 2, e Auschwitz 3, onde ficavam as fábricas da Siemens, por exemplo, também chamado Monowitz, onde o tempo de Siemens, também a IG Farben, levavam as suas produções aos SS, que lucravam com isso, usando as vítimas para trabalhar. Então, Auschwitz 1 tem aqui na primeira e na segunda imagem acima, e nas 2 primeiras imagens abaixo, as suas cercas eletrificadas, os barracões, e a sua câmara de gás, que matava 600 vítimas por vez. Está aí a foto interna, do espaço interno da câmara de gás. Esta foto do espaço interno é da internet também, as demais não. À direita eu coloquei a imagem de um vagão dos trens poloneses, original, mas que está no Museu Memorial do Holocausto, em Washington. Este grande museu memorial, o maior que eu já conheci, 98% das suas peças são originais. Por quê? Quando dos debates sobre a criação do memorial e museu, o negacionismo já estava em ascensão. E os seus idealizadores, os curadores, afirmaram: é necessário que usemos peças autênticas, princípio da autenticidade, para que os negacionistas não usem eventuais réplicas para afirmar que estamos criando uma inverdade sobre uma suposta existência do processo de extermínio dos judeus. Não. A existência de peças autênticas aqui fará com que o próprio Memorial e Museu de Washington se torne uma prova cabal da ocorrência do grande genocídio que foi o Holocausto. Inclusive, eu coloco aí a foto ainda nos anos 80, quando o vagão chega a Washington vindo da Polônia, e a porta que vocês estão vendo é uma porta da câmara de gás de Chelmno, também original, e abaixo um cilindro branco contendo os cristais de Zyklon B, que, uma vez em contato com o ar, com a atmosfera, sob uma temperatura de 20 graus centígrados, transforma-se em gás. Birkenau foi construída posteriormente a Auschwitz I. Aí havia havia um vilarejo com história própria, chamado Brzezinska, um vilarejo polonês. Foram todos expulsos de lá, retirados, e aí foi construído esse terrível campo de extermínio, com 12 quilômetros quadrados, né? Com barracões. Nesse caso, a imagem aí mostra os barracões para as mulheres. Abaixo à esquerda, as latrinas. Não havia privacidade, como já vimos, porque os campos de concentração e de extermínio eram universos paralelos, onde a individualidade desaparecia. O indivíduo era um número, sem cabelos, com uniformes idênticos aos dos outros. Mas neste local, onde está esta moça de costas na foto, foi o local onde centenas, aliás, milhares de judias que conseguiam ou chegar grávidas e esconder a gravidez, ou engravidar no campo, por encontros noturnos, neste local exatamente, tiveram seus partos feitos pela médica Gisela Perl. Só que, em Auschwitz, quando uma mulher era encontrada grávida ou dava à luz, ela era imediatamente mandada com a criança para a câmara de gás. Gisela Perl era médica judia, obrigada a trabalhar por Mengele. Ela fez ali em torno de 2.000 partos e teve que matar essas crianças para preservar a vida das mães. Quando ela sobrevive à guerra, vai aos Estados Unidos, pede a cidadania americana, o governo americano a investiga
e descobre por testemunhos, documentos, que na verdade ela salvava a vida das mães. E ela, claro, deu a vida a mais de 3.500 bebês depois nos Estados Unidos. Escreveu esse livro em 1948. I was a doctor in Auschwitz. Eu fui uma médica em Auschwitz. Ainda mostrando como o negacionismo ele se manifesta já durante a execução dos crimes. Temos aqui as câmaras de gás de Birkenau. Eram 5 câmaras de gás com capacidade para matar e assassinar 3.000 vítimas de uma vez. Estão lá os vestígios da implosão que os nazistas fizeram. À direita, o que parece ser um lago, era o local onde foram depositadas as vítimas, as cinzas das vítimas, um local sagrado. Aliás, Auschwitz-Birkenau é todo um local sagrado de reflexão. À esquerda abaixo, uma foto antiga de uma câmara de gás ainda em operação à época, e uma maquete mostrando como funcionava a dinâmica de gaseamento. As vítimas no subsolo desciam uma escada, tiravam a roupa, entravam neste grande salão onde vocês veem na maquete, e aí, uma vez gaseadas, o Sonderkommando, o comando de prisioneiros obrigados a limpar o salão, retirar os corpos, cortar os cabelos e a cremá-los nos fornos crematórios que ficavam um nível acima, como vocês podem enxergar claramente ali. Portanto, um local de absoluto impacto na tomada de consciência coletiva. A experiência italiana não é menos traumática durante o genocídio. Aqui, em abril de 43, eu vou usar apenas um dos casos, após 33 soldados alemães SS serem assassinados em Roma, Hitler determina que para cada soldado alemão, 10 vítimas italianas fossem fuziladas. O capitão Erich Priebig, que seria encontrado nos anos 90 na Argentina, ele comanda o fuzilamento de 335 pessoas numa gruta, a Gruta das Fossas Ardeatinas. Este é o local memorial hoje, que pode ser visitado, também um local de visitação. A gruta em si é o palco do crime, que requer muita sensibilização do ponto de vista da compreensão da magnitude do crime. Mas também há um centro ali próximo, com documentos, peças da época, a repressão aos italianos. Não é? Eu coloco uma das fotos desse centro, desse pequeno memorial que há lá. As fotos antigas são do dia em que começam as escavações para retirar os corpos, porque os nazistas implodiram a gruta para acobertar o seu crime, negacionismo. E pode-se ver aqui corpos com mãos atadas nas costas, etc. Hoje na verdade, um túmulo, né? É um mausoléu. Ali estão sepultadas as 335 vítimas desse crime. Dentre essas 335, cerca de 60, mais ou menos, eram judias. Aí a foto da gruta, essas imagens são agora de janeiro de 2019. A experiência espanhola também é muito importante. Aqui a imagem de um aspecto, de um ângulo, de um momento franquista. Após o término da Guerra Civil Espanhola, que dura entre 36 e 39, Franco, usando o trabalho forçado escravo dos republicanos, constrói esse gigantesco memorial franquista, celebrando a concepção de mundo vitorioso, né, no seu sucesso militar. E é o chamado Vale dos Caídos. Para alguns teria a ideia, o objetivo de unir novamente os espanhóis. Mas a Guerra Civil Espanhola deixou muitas cicatrizes. Hoje é o país com o maior número de valas comuns por conta dessa Guerra Civil Espanhola, atrás apenas do Camboja. Eles estão abrindo as valas e muito recentemente descobriu-se que este local de tomada de consciência, de memória, tornou-se um centro de peregrinação da extrema-direita espanhola, exatamente porque o corpo de Franco aí estava. Mas foi retirado há não mais do que 6 ou 7 meses, após uma decisão judicial, e levado para um cemitério com mausoléu particular da família.
mas é possível conhecer. Dentro temos uma grande catedral, uma livraria com muitos documentos. É um local muito bonito do ponto de vista geofísico, não é? Mas um local que remonta a uma manifestação coletiva franquista. Portanto, um regime sanguinário e que acaba em 1975 na Espanha. Em seguida, e estamos partindo para o final da nossa exposição, cito a experiência japonesa, especificamente Hiroshima, por conta das bombas atômicas que atingiram o Japão, a primeira em 6 de agosto de 1945, levando à morte instantânea mais de 140 mil pessoas. Posteriormente, milhares de outras morreriam em razão do câncer, etc. Logo na chegada da estação de trem de Hiroshima, você já encontra algumas esculturas, como eu mostro aí na foto, e que remetem à explosão da bomba e ao rendimento da cidade. Esta imagem agora já é de Tóquio. Neste local, que fica hoje no Ministério da Defesa do Japão, está o Memorial Ichigaya. O Memorial Ichigaya é o local onde se recorda e se pesquisa e se relembra o Tribunal de Tóquio. Seria o Tribunal de Nuremberg para o Extremo Oriente, né? Na verdade, o nome oficial era Tribunal Criminal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Neste local foram condenados à morte, na sua grande maioria, os líderes japoneses que também praticaram experiências médicas terríveis, que também invadiram nações, praticaram estupros em massa, por exemplo, o grande estupro de Nanquim, que até hoje é filme. Interessante foi a decisão do juiz indiano, ao contrário de Nuremberg, que tinham juízes de 4 países vencedores, aqui eram 11 os juízes, da Índia, da Birmânia, das Filipinas, claro, Holanda, França, Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética, todos aqueles que sofreram com a ação do Japão. Mas o juiz indiano, Radhabinopal, o nome dele, ele vai absolver todo mundo. Ele dizia, este tribunal é ilegítimo. Por quê? Porque o próprio Império Britânico, que aqui está como juiz, é uma força imperial, imperialista, que coloniza a Índia, que reprime, que bate, que tortura, que mata. Então, como vocês têm legitimidade para julgar os japoneses agora? Para Radhabinopal, esse juiz indiano, o imperialismo era ainda pior do que o totalitarismo nazifascista. Esta imagem que vocês estão vendo, da sua foto, é um memorial em Tóquio. E o seu voto, explicando a sua posição, tem mais de 1.500 páginas. Efetivamente um ponto muito debatido hoje. Sugiro que assistam o filme Tokyo Trial, o Tribunal de Tóquio, fácil de se encontrar também. E no mesmo local, em 1970, um dos mais importantes escritores japoneses, Yukio Mishima, em 1970, no dia 25 de novembro, ele que era de extrema direita e tinha até um grupo de extremista, não é? E que pregava o retorno ao modo de vida samurai, às tradições japonesas, invade o Ministério da Defesa, porque este memorial é um prédio dentro do Ministério da Defesa. E, portanto, é como se imaginem um campus de uma universidade. Ele invade este prédio e tenta um golpe de Estado. E que foi fracassado. Então ele vai ao parapeito do prédio, e aqui vocês têm uma foto abaixo à esquerda, original do prédio hoje, e lá ele faz um discurso para os policiais e soldados do Ministério da Defesa. Levantem-se comigo, hoje só se pensa em dinheiro, na sociedade japonesa ocidentalizada, vamos nos levantar e restabelecer o modo de vida honrado dos samurais, não é? E não sendo bem sucedido, após esse discurso que dura 7 minutos, ele volta pela janela que está atrás dele e comete o ritual do harakiri, ou também seppuku, ou seja, o suicídio, né? Aí está o local do suicídio dele, portanto é um local com muita memória, né?
para a história do povo japonês e também mundial. Ainda falando sobre Hiroshima, a cidade toda é um grande memorial. E aqui nós temos elementos urbanísticos com elementos documentais. Então caminhamos pelo rio que corta a cidade, onde há o famoso domo, que foi deixado como ficou depois da explosão da bomba. Ele resistiu porque a sua estrutura era de cobalto e conseguiu resistir à explosão, instalado do jeito que ficou, para a dramatização desta passagem também. Pela cidade, chegamos a este grande museu e memorial. As dimensões chegam próximos ao Museu e Memorial do Holocausto de Washington. Toda aquela extensão, aquela construção inteira da foto esquerda abaixo é este memorial. E ele é absolutamente fácil de ser compreendido. Então nós temos ali uma mesa digital, onde você encontra qualquer documento que interesse, encontra o nome de um parente, encontra uma ordem do Império Japonês, uma ordem do imperador, o número de vítimas, quem foram as vítimas, as experiências que os americanos fizeram logo após a explosão, porque os sobreviventes das bombas atômicas, inclusive que vivem no Brasil, por exemplo, a dona Junko Watanabe, que vive em São Paulo e sobreviveu à explosão, dentre outros, relatam isso. Como os americanos chegaram após a explosão na cidade com remédios, fizeram medições, experiências, aplicaram, mas não distribuíram esses remédios para a maioria dos atingidos, não é? Pela radiação. E aí vocês têm, portanto, um memorial museu absolutamente tudo digitalizado, mas também com os documentos originais expostos, como vocês podem ver aí. Roupas, como ficaram, artistas que apresentaram, que com suas obras de arte transmitem um conhecimento histórico e a sensação do que eles viveram o máximo possível. Vejam aí uma pintura retratando a chuva negra, que começa logo após a passagem de algumas horas da explosão. A imagem com um degrau onde a sombra de uma pessoa desintegrada marca o local lá em Hiroshima, né? Os brinquedos triciclos das crianças, enfim, como o efeito, a linha do tempo do efeito da radiação sobre os objetos. Vocês podem notar aí a seção que trata disso, as bolas de gude que foram derretendo aos poucos ao longo dos dias com os efeitos da radiação. A experiência é importante para nós porque tem grande conexão com a ditadura militar brasileira instaurada por golpe em 64, e dentre mais de 600 campos de extermínio, 600 em território argentino, criados pelo movimento de renovação social ou nacional, e que beira, portanto, uma expressão genocida, tem na ESMA, Escuela de la Mecánica de las Armadas, um dos maiores centros de extermínio da América do Sul. Por aqui passaram 5.000 pessoas. Pouquíssimas sobreviveram. Era um centro clandestino de detenção, tortura e extermínio. Não havia legalidade. A pessoa era trazida, os opositores ao regime de terror do Estado argentino na época, que durou entre 1976 e 1982, e viviam durante 2, 3 anos na escuridão deste sótão, em cubículos, acorrentados, encapuzados, e só saíam uma vez por semana para o banho, ou para serem levados ao porão, este grande salão aí da imagem, com colunas, para serem torturados. Aliás, a pessoa era sequestrada de dentro de casa e levada imediatamente para a ESMA e já para os nichos de tortura que dividiam esse grande salão aí abaixo. No sótão ficavam 3 diferentes níveis de aprisionamento e tortura. Um sob a guarda do exército, outro sobre um grupo de trabalho específico, comandado pelo almirante Macera, um dos grandes perpetradores, o outro sob o comando naval, e como os indivíduos ficavam encapuzados, eram chamadas de, em espanhol se fala capucha, o capuz, né? Este salão
à direita, abaixo das fotos das vítimas, que são expostas lá, é a chamada Caputia, onde dezenas de presos ficavam ali, até que um dia eram dopados com um produto, uma injeção chamada pentonaval, e atirados no mar, já dopados, mas ainda vivos, no Rio da Prata ou no Oceano Atlântico. Os corpos começavam a chegar na costa argentina, na costa do Uruguai, perdão, e aí descobriu-se a existência dos voos da morte, que estão ainda hoje sendo discutidos em julgamentos dos pilotos. Não é? Já falei que o Dr. Federico Gaetan Hayrabedian, que eu mencionei na primeira parte da aula, é um dos advogados que atua. Ele que vem de família sobrevivente do genocídio armênio. E temos a Caputita. A Caputita era um espaço menor, mais violento ainda, onde ficavam aqueles que estavam sob a guarda do comando naval. Vejam na foto da esquerda acima, eu assinalei com uma seta vermelha as 3 janelinhas da Caputita. Local efetivamente de terror e incerteza. O Parque da Memória é um grande parque, efetivamente um parque, com muitos monumentos, muitas obras de arte, placas que levam à reflexão e que levam ao reencontro do cidadão com a humanidade, com a sua comunidade. Eu chamo a atenção aqui para a foto do jovem abaixo à esquerda. Este rapaz, este garoto de 14 anos, foi sequestrado com a sua mãe, levado para a esma, e até hoje não se sabe exatamente o que ocorreu. Este parque ele está de frente ao Rio da Prata, porque o Rio da Prata é o mausoléu das vítimas do terrorismo de Estado argentino. Atrás das obras de arte, em sentido inverso ao Rio da Prata, está a Universidade de Buenos Aires, com alguns prédios, né? Também um foco de ação do terrorismo de Estado argentino. Pois bem, Pablo Miguel, que é o nome deste garoto, ganha uma escultura e a artista plástica faz essa escultura no meio do Rio da Prata. Note a foto ali abaixo, e esta é um local de memória que muito me tocou. Você não vê essa escultura todos os dias, dependendo da luz do dia e da noite, se não houver lua cheia. Quando a lua está alta, você enxerga o vulto iluminado, exatamente transmitindo a ideia de que Pablo Miguel desapareceu e até hoje não se sabe como foi o seu fim, aonde ele desapareceu, sob as mãos de quem. Ele está, mas não está. Novamente, é a presença da ausência, que é muito forte, e a ausência da presença, que é muito dolorida.